Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuarmos nossas conversas sobre a linguagem no momento que vivemos. Hoje vamos falar com Cleiton Cabral, que, enfim, faz muitas coisas. A gente vai falar sobre processos criativos e dramaturgias do fim do mundo. O que será isso? Conversar com ele para entender melhor estas questões. Bom dia, Cal. Trabalho também com escrita criativa. O que é isso? Também podemos conversar sobre este conceito que está por aí rodando cada vez mais. E também é ator. Oi, Matheus, bom dia. E então os assuntos são vários. Cleiton chegou aqui na conversa. Vou pô-lo aqui para conversar conosco. Oi, Cleiton. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Essa é a pergunta, Obrigada né? por você. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá Obrigada travando? por você estar aqui. Né? No começo tá tudo bem. Esperemos que chegue até o final assim, senão não tem problema. Sim. Bom, a gente deu esse título aí, né? Processos criativos, drama e dramaturgias do fim do mundo. Né? Então, olha só. E então, vamos. Ó, Duda Cabral tá dizendo que tio fantástico. Minha sobrinha, mais velha. E então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho disso, né? O que é o que são, como é que você entende, né, na sua concepção, o que são processos criativos, né? E depois aí, que dramaturgias do fim do mundo são essas? Que fim do mundo é esse? Paula, queria agradecer primeiro também o convite, né? E te parabenizar, porque você é uma resistente nessa história da live, né? Até tirei uma onda com isso. Quem tiver ainda saco pra live, apareça nessa live da gente aqui, porque essa coisa da live foi uma loucura, né, nessa pandemia. E é massa você ter esse canal, né, seu pessoal, e de tantas trocas, né, tantas experiências que você traz aqui à tona, sempre, né, quase todo dia, bem dizer, né? Quase, não, todo Todos dia. os dias, né? Há um tempo já, né? Vai fazer um ano, vai ficar um ano. Olha pra Falta um pouco mais de um isso. mês para um ano. É. Pois é, e quando você me convidou, eu pensei nessa coisa, né? A gente tá inserido no meio de uma pandemia mundial que mexeu com estruturas, né? Muitas mortes a gente viu aí acontecendo e está acontecendo nesse momento ainda muitas mortes no Brasil, né? Cerca de acima de 1.000, acho, diariamente. Alguma coisa A nesse sentido, média está acima uma de mil. média, né? E isso mexeu com nós que somos artistas, né? Assim, tipo, eu sou artista, eu não tenho um trabalho fixo, 13º e lá, e as 8 horas de trabalho lá. Então isso empacou totalmente o meu meio de vida, né? Estar em cena, estar circulando, lançando livros, realizando os projetos de forma presencial, né? Eu dou oficinas de escrita literária e na turma de março, que ia acontecer no final de março, estourou a pandemia, né? E eu tive que cancelar. E eu disse, gente, eu só tô com esse meio de trabalho. E aí tive que me reinventar, mais uma palavrinha da moda, né, nesse período. E fui fazer um curso de como fazer um curso online, de como oferecer um curso online. Diga aí. Essa é uma boa, né? Fazer um curso para ver como é que faz um curso. Isso, a que ponto chegamos nessa situação, nesse panorama? E aí transformei meu curso, que era presencial, em curso online. E aí tem as perdas e os ganhos, né? E aí acabei alcançando mais pessoas, porque quando era presencial, estou em Recife, vivo em Recife, só poderia participar quem estivesse por aqui. E aí abriu essa brecha, né, de gente de todo canto do Brasil poder participar. E aí eu consegui fazer também
a cada mês uma turma. E aí isso foi legal, né? E pensando, né, em toda essa situação da pandemia, por isso que a gente conversou sobre esse título aí da conversa, porque é uma situação de fim de mundo mesmo, né? A gente vivendo tudo isso nesse país, com esse presidente genocida que a gente tem, e difícil, né? É o fim do mundo mesmo. E também, quando começou a pandemia, no dia 14 de março, eu comecei um diário do isolamento. Então eu disse, estou preso, estou em casa, sem poder sair, então a literatura precisa me salvar de alguma forma, né? E aí eu comecei a escrever esse diário. E hoje já tem mais de 150 páginas. E Uau. aí é um mix desse relato mesmo, diário, né? É um mix de diário e criação literária, porque ali também eu estou colocando além de pensamentos e das minhas angústias e tomando nota do meu dia, mas assim, eu também estou colocando crônicas, dramaturgias possíveis, contos, ou seja, poemas, e ali tem essa mistura, né? E aí eu tenho feito esse diário, e fiquei me perguntando até quando escreveria, porque no começo da pandemia a gente acha, não, a gente vai passar 15 Não, mas dias, a, um a live foi mês. isso, Cleiton. Eu ia comecei e falei, bom, vou só até quando acabar a pandemia. Então, quando eu vi, eu tava na 200. É isso, né? A gente começou com coisas, mas a Isso. pandemia foi além. Pois é, e aí a coisa foi só piorando, né? E aí eu segui, aí fiquei pensando, gente, quando é que eu vou parar esse diário, né? E meu namorado até perguntou, tu vai escrever até quando isso? Aí eu disse, quem sabe Faz que nem eu, até. faz um arco, né? É, Assim, eu vou fazer um eu arco. disse, sei lá, quem sabe até a vacina. E até agora a É, gente tá aí também nessa coisa dessa vacina mal distribuída, né? Faltando em vários estados do Brasil. É difícil. E aí eu sigo escrevendo esse diário. Nos últimos meses, assim, nos últimos 2, 3 meses, eu tenho escrito menos. Não tem essa coisa tão de um dia após o outro, né? Tá mais espaçado. Tem essa coisa também, meio que abandonando um pouco esse diário, né? E aí é isso. Eu pensei nesse diário e acabou sendo um trabalho de conclusão da minha pós-graduação em escrita criativa. E eu tinha que fazer um ensaio reflexivo e acabei fazendo sobre o diário, já que eu tinha essa produção, né, acontecendo. Eu digo, gente, eu vou fazer sobre o quê, né? E aí resultou também no ensaio reflexivo sobre esse diário. E foi bem interessante mergulhar nesse universo, né? De ler os diários de outros autores, de outros artistas, né? Acompanhar durante esse processo. E é muito legal, porque depois eu quero voltar para esse diário, né? Eu quero ver, sim, ler né? essas Muitas das coisas é memórias. muito bacana. Desse seu só fala introdutório, tem muitos fios para puxar aí, né, Sim, Cleiton? Deixa eu só por rapidinho um pouco o que as pessoas estão dizendo, aí eu já te pergunto o que eu quero tá. falar. Ó, o Terra Comiscado, tem uns nomes que junta, né? Uhum. Tá dando oizinho aqui pra gente. O Matheus tá dizendo, momento certo para uma dramaturgia do fim do mundo. Espero que seja o último momento mais certo disso daqui. O Cal tá dizendo, agradecendo o Mário, porque voltei a assistir Abstract pela sua indicação na live. Isso é muito bacana, as pessoas vão conversando aqui sobre as lives que passam. Isso é muito, muito legal. O Márcio está dizendo, notem esse fundo incrível de LPs. Mas não é meu, não, é do meu padrasto, estou na casa da minha mãe. Pois é, invejei um pouco também. Né? É do meu padrasto. E o Cleiton está dizendo, o Cleiton não, desculpa, o Matheus. Cleiton, você acha que o artista tem um papel social, mas até que ponto? Até que ponto? Porque a vida pessoal às vezes se confunde com a profissional? Deu para entender um pouco? E a Vivian está dizendo bom dia, e o Cal está dizendo 10 milhões de infectados no Brasil. É um número bem, né, triste. É, é engraçado porque esse diário a gente acaba tendo, quem pegar esse diário um dia, se ele for publicado, as pessoas vão perceber que eu tomo partido, né? Que sim, é minha vida pessoal, é minha vida íntima, eu tô falando sobre minhas gatas, eu tô falando sobre minha relação com meu namorado, que a gente mora junto, eu tô falando sobre a relação com os vizinhos nesse período de isolamento. E também é possível ver um panorama político, né, do país, ver uma fotografia desse Brasil que a gente está vivendo, né? Então tem coisas ali que eu estou comentando, né? É a saída de Moro,
enfim, todas essas mudanças, né? E toda esse absurdo que é esse presidente, o que ele fala, o que ele faz. Então isso acaba respingando na minha escrita desse diário, pelo menos. E sim, eu acabo traçando esse desenho também do que a gente está vivendo no país, né? Enquanto país mesmo, além da doença, além das mortes e tudo, a gente consegue também ter esse panorama político. Além dos meus afetos, das minhas angústias, dessa angústia, dessa ansiedade, do que vai numa crescente, né? De onde é que vai diminuindo essa ansiedade, essa angústia, de onde é que a gente vai começa a se acostumar com esse novo normal, que é mais outra palavra que entra nesse contexto, né? É, Então, mas se mistura, assim, com minha vida pessoal, artística, de que lado eu estou, né? Eu sou artista, então acaba respingando, sim, tudo isso, né? Essa coisa do social, de como é que eu penso, né? Por exemplo, enfim, não sei se eu respondi. acho que sim. Ele está dizendo aqui, ele explicou um pouco, porque, por exemplo, se eu fumo e eu sou visto fumando, não quer dizer que eu estou mandando as pessoas fumarem. É tipo isso, nesse sentido que ele está dizendo. E você está dizendo que é isso, né? No nosso dia a dia, na escrita, se você está fazendo uma proposição de diário, Sim, o fundo político, tudo isso aí, claro. mais ou menos força vai aparecer, né? Dependendo do dia e tudo mais. Tem até um Queria exemplo, Paula, perguntar. rapidinho, em relação a essa pergunta dele, que tipo, por exemplo, tem uma entrada do diário que quando estava na modinha aquele avatar do antifascista, artista antifascista, mulher antifascista, que a gente colocava no Facebook um tempo, na época que tava rolando isso, eu até coloquei uma entrada no diário e botei artista antifascista e botei neutro aqui em casa só detergente. Então daí já dá para tirar um pouco desse A lugar. ideia, né? Muito bom. Ó, o Arô Ribeiro e o Davidson Fernando estão dando um oi aqui pra gente. Oi. Você está falando, né, bastante, a gente está falando dessa questão de estar aqui neste momento de fim de mundo, né? Por Uhum, outro lado, a primeira parte do nosso título é Processos Criativos, ponto, uhum, dramaturgias do fim do mundo. Então, é como se tivesse aí, digamos, uma espécie de dicotomia, né, entre o mundo está acabando, mas a gente está fazendo processos criativos, né? A gente sim. continua aí, você já falou de algumas coisas. Queria que você falasse dessa força aí desses processos criativos, quais são eles e como é que eles vão na contramão do fim do mundo, porque, né, a criatividade Uhum, está no próprio nome, vai criar coisas, né? No fim do mundo a gente pressupõe que tudo se acabe. Então eu queria que você uhum, falasse um pouco aí como é que processos são esses, né? Como é que você tá aí nesse uhum, meio fio desse fio de navalha entre o sim. fim do mundo e os processos criativos. E o Paulo André Viana, bom dia, pessoas. Bom dia, Gostei. Paulo. É, tem essa coisa de tipo, o mundo está se acabando e a gente, enquanto escritor, a gente tá ali tomando nota, né? Tá doendo na gente, sim, mas a gente Tomando meio. nota do fim do mundo é bom, É, né? Boa é. imagem. O mundo está se acabando e a gente tá ali, enquanto dramaturgo, enquanto escritor, registrando isso, né? Isso vai chegar, outra geração vai se deparar com muitos escritos desse período, acredito, né? Não só eu estou fazendo diário, eu acho que muita gente, muitos escritores estão fazendo diário, né? E aí acaba sendo que foi uma forma que eu escolhi para estar em atividade, né? Pensando, refletindo, por mais que tenha muita angústia, que o cenário não esteja bom, eu fui me forçando a escrever sobre isso, porque senão me paralisava. E claro, tem dia que a gente acorda e não tá afim de escrever nada, não tá afim de fazer nada, e tá tudo certo, né? Tudo ok. E aí, mas assim, eu precisei dar uma instigada nisso mesmo, né? Para não ficar realmente paralisado. E, e aí esse processo vai se dando de forma natural, seja dando um curso online, seja nas minhas pesquisas de dramaturgia, continuar nas minhas pesquisas escrevendo para o público infanto-juvenil, por exemplo, que é uma coisa que eu venho trabalhando, temas tabus, eu continuei escrevendo algumas dramaturgias, contos. E aí, esse processo criativo, para mim, funciona muito a partir do que eu quero, a partir de qualquer coisa, né? O suporte depende, assim, é uma lembrança, é uma fotografia, é uma conversa que eu tenho, é algo que eu ouço, então eu vou criando a partir daí. Né? Então, assim, eu não gosto muito da rotina, aquela rotina
fixa, que eu tenho que acordar de 8 e escrever de 8 a meio-dia, não funciona muito comigo, assim. Eu não sei se contigo, Paula, se tu tem um horário regradinho, Aliás, assim. eu conversei com 2 autores que disseram que tem rotina, que cumprem hora, que tem projeto. Eu falei, nossa, vocês existem, né? Porque é muito bacana poder tê-los aqui, porque eu não conhecia nenhum que até então falasse isso, né? Aham, Em muitos cursos dão isso, eu quero conversar com vocês sobre essa uhum, ideia de escrita criativa. Muitos cursos dão espécies de fórmulas, né? E eu nunca vi uhum. um autor dizendo que... E aí aqui, enfim, estou conversando com muitos autores, 2 disseram que tem esse tipo de processo. Falei, existe, porque é exceção, né, Cleiton? A gente Uhum, não, né, total. vai... E eu não, nem não que eu preciso escrever toda hora, todo dia, mas assim, sempre tem alguma coisa. Eu anoto num bloco de nota no celular. Pode ser uma frase só, pode ser um insight que eu tive, assim, de, eu acho que essa frase é potente e eu vou guardar aqui. Então eu tenho um bloco de nota no celular, inclusive chamado Quarto de Despejo, em homenagem a Maria de Jesus. E aí eu vou colocando coisas soltas minhas lá, né? Insights, coisas que eu ouço, ideia de fala para um personagem, título. Às vezes vem um título de uma peça que eu não tenho a peça ainda. Então tem lá vários títulos que eu digo, não, eu acho que isso aqui seria um título legal de uma dramaturgia, mas eu não sei ainda o que é a dramaturgia. E aí eu vou anotando. Então o meu processo também acontece muito assim. Não preciso escrever o conto, não preciso escrever a peça ali. Então eu fico maturando. Muitas coisas ficam na cabeça, né, da gente. E aí eu vou tomando nota de algumas coisas. Meu processo funciona muito assim. E aí depois eu vou nesse quartinho de despejo e aí eu tenho o nome de um personagem, que eu anoto alguns nomes de personagens lá, que aí eu posso botar num conto, posso botar numa peça, numa dramaturgia. Então, meu processo funciona muito assim, eu resgatando esses entulhos literários, essas possibilidades Auto-entulho. de virar história, né? E aí acontece muito dessa forma, o meu Muito bom. processo. Ó, o Cal tá dizendo aqui, liricamente, o mundo se acaba toda vez que dormimos e recomeça ao acordarmos, sabendo que um dia o dormir será eterno. Uau, o Cal tá inspirado. E E o às Matheus vezes, disse, né, o Cal foi forte e poético. E a Hilda Torres está dizendo, Cleiton é um grande artista, eu o amo em tudo que faz na arte. Olha, Hilda, essa foi boa, hein? maravilhosa, é uma grande atriz também. Esse comentário do Cal me lembrou muito um conto. Eu tenho até ele aqui, se você me permitir, eu leio, é curtinho. E Claro, ele dá imagina. conta justamente disso, porque foi um conto que eu escrevi no meio da pandemia, ali no começo, e ele foi selecionado pelo Itaú Cultural, Ah, daquele lá que aquele legal. edital do Respira, da literatura, né? Do Respiro. E aí foi engraçado, porque é muito louco a gente vivendo nesse furacão da pandemia, e o edital pedia que a gente pensasse o mundo pós-pandemia, tudo lindo, de forma otimista. E eu digo, gente, eu não consigo escrever. Eu não Mas consigo. estava no edital que era otimista? Não estava. Não, Estava mas dizendo estava só que para era uma pensar no coisa mundo assim, pós-pandemia, como se tivesse tudo certo. Tinha uma coisa assim, como se tivesse, acabou a pós-tinha. pandemia e tá tudo lindo. E aí eu, gente, tá tão difícil viver, né? Tá tão difícil ser artista. Como é que eu vou. Aí eu tive que tirar uma onda, eu tive que usar do humor, eu tive que usar de fazer uma brincadeira aí nesse texto para dar conta do absurdo que a gente tá vivendo. E aí deixa eu ler para tu, é E aí curtinho. foi publicado lá no site do Itaú, né? Foi, foi. É, o título do conto é Os peixes não têm pálpebras, mas isso não significa que não dormem. Desde o primeiro dia da quarentena, entrou num sono profundo. Sonhou que escrevia uma história sobre alguém que troca um carrinho de bebê por um aquário com um peixe chamado Margot. Acordou no 156º dia, lavou o rosto, tomou um café e, sem máscara, foi lá perto da Casa da Cultura, na beira do rio Capibaribe. Quanto tá? Um é 5, 3 é 10. Comprou todos aqueles peixinhos que vêm no saco amarrado com água. Com todo cuidado, abriu saquinho por saquinho e os devolveu ao rio. Despediu-se do último, aquele cor de casca de abóbora acesa. Tchau, Margot. Agora você vai contar essa história lá no fundo. E aí me lembrou Uau, muito esse comentário. Porque tipo assim, é um personagem que dormiu e só acordava quando acabasse a pandemia. E a gente ficou dormindo e acordando com pandemia, né? Foi muito louco isso. E eu achei ótimo ter sido selecionado, né? Porque eu fugi, né? Eu fui por essa coisa mais absurda, né?
Muito lindo. Essa ideia, muito imagético, né? A gente vê cada passo aí desse, como chama? Conto, É, né? Conto, microconto, porque é conto. muito curtinho É. mesmo, né? A Isilda está dando bom dia pra gente. Matheus está perguntando, Bom Cleiton, a dia. escrita, o conceito de escrita criativa se deturpou um pouco, porque as pessoas acham que é qualquer coisa que vem à cabeça. Eu queria mesmo conversar com você sobre essa questão. O Cal está dizendo que é muito bom esse seu texto, ele gostou. Sobre essa questão de curso de escrita criativa, né? E o Arô Ribeiro, que humor delicado e gostoso. Olha, curtiram o seu. Como é que você enxerga esse tipo de curso? Como é que, né, enfim, como é que funciona isso para você? A gente acabou de falar de não ter uma receita, né? Cada um vai achando um pouco o seu jeito. Se não é uma receita que você dá para escrever, o que se faz no curso de escrita criativa? Queria que você contasse um pouquinho para a gente, seu olhar sobre isso. Bom, eu sou cria de escrita criativa, de oficina literária, né? A gente não usava esse nome, oficina de escrita criativa. Essa coisa da escrita criativa ficou muito em voga, assim, né? Tá, virou meio que um bordão. Mas eu já participei de algumas oficinas de escrita aqui em Recife, né? E, e depois acabei me juntando um grupo, somos 5 escritores, que a gente tem um grupo, ironicamente chamado Autoajuda Literária, que aí acaba funcionando como uma oficina permanente, né, de literatura. Então a gente leva nossos textos, um dá pitaco no texto do outro, então a gente se conhece muito, a gente é muito íntimo um do outro, e a gente não tem aquela vaidade, aquela coisa de tipo não saber receber crítica e tal, porque a gente se fortaleceu nisso. Então quando tá ruim a gente diz, essa frase não tá legal, ou então muda esse título. Então a gente tem essa liberdade e funciona mesmo como uma oficina, né? Porque a gente tá ali querendo ajudar e melhorar a produção do outro, né? Eu E conversei aqui com o Paulo Caldas, ele que dá curso aí, maravilhoso, né? cineasta, né? Não, Não, o ele é um escritor. escritor que dá curso de Sim. escrita aí também. E aí e aí eu fiz muitas oficinas, né, de literatura também. E aí eu digo, não, quero fazer uma porque eu acho que todo mundo pode escrever, né? Porque tem aquela coisa, tem que ter o dom, tem que ter uma coisa, não consigo, não sei o quê. Não, eu acho que todo mundo pode escrever, né? É como quem quer ser um músico e quem quer tocar violão tem que tocar violão e ir treinando essa função, né? Então, você quer ser cantor, você tem que estudar, ensaiar, treinar muito. Então, o escritor é a mesma coisa. Então, é uma musculatura, né? Como a gente vai na academia, a gente só vai ver se o músculo vai reagir, vai crescer, se você estiver lá fazendo. Se ficar sentadinho, não vai vir junto, não. E aí, eu decidi criar essa oficina chamada O Salto na Folha em Branco, que é justamente já dar conta dessa coisa, né? Dessa possibilidade da folha em branco, porque as pessoas têm medo dessa folha em branco como se fosse um bicho-papão, e não é, né? Porque através de técnicas, de leituras de outros autores, a gente vai percebendo e vai aprendendo na prática mesmo, né? É muito prática essa oficina que eu dou. Então, já no primeiro dia, as pessoas exercitam essa escrita. E as pessoas dizem, eu não consigo, não sai, minhas ideias estão na cabeça, mas não saem, de jeito que não consigo botar no papel. E aí, quando a gente vai conversando, essa destrava mesmo, assim. E não é uma fórmula. É uma questão de começar a acionar algumas coisas, né, na gente e a gente colocar no papel. E aí as pessoas ficam pasmas, quer dizer, gente, eu consegui escrever, porque, tipo, eu não consegui escrever. Que ótimo, todo mundo tem essa habilidade, é só treinar, né? E aí, a oficina acontece, como eu disse, de forma muito prática. A gente lê muitos textos de outros autores, a gente estuda um pouco as técnicas também, pensa a estrutura do texto, tem um foco em personagem, por exemplo. E aí vai rolando, né? As pessoas vão se identificando e conseguindo entrar nesse universo ficcional. Tem sido muito legal, assim, as pessoas, e de gente de todo tipo, Paula, tipo psicólogo, advogado. Tem muito jornalista, muito publicitário, né? Porque geralmente a galera que já vem dessa pegada de uma escrita para jornal ou de uma escrita para publicidade, que quer meio que quebrar um pouco essa rigidez e se aventurar na ficção, né? Então tem muita gente também de comunicação, né? Que procura. Mas é basicamente isso. Eu não sei se te respondi. Claro, sim. Ó, a Vivian está dizendo, sim, é mais treinamento do que dom em si. Acho que talvez o dom seja uma facilidade a mais, mas é possível aprender. É exatamente isso, né? A Exatamente. escrita é como tudo mais, não é um dom de. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, até falando essa questão aí, né, das oficinas de escrita criativa, você falou antes de diário.
Eu lembro de uma aluna me dizendo assim, como é que eu faço para parar de tudo parecer um diário adolescente, né? Queria que você falasse um pouco dessa diferença, né? São coisas diversas, né? Escrever um diário, né? Narrar um pouco o que você está fazendo e aprendendo digamos assim, escrever efetivamente, né? Outros gêneros literários, né? E queria que você falasse um pouco, eu fiquei curiosa, porque você falou que estudou um pouco diários de outros autores também, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa forma de escrita que é o diário. Eu acho Uhum. que tinha muito, quando eu era menina, né? A gente tinha os diários com aquela chavinha mesmo, assim. Hoje eu acho que os diários estão muito abertos por aí também nas redes sociais, é uma espécie Aham. de diário também, né? Queria que você falasse um pouco desta forma de escrita que é tão Uhum. especial, né? Sim. E aí, queria só por aqui o que o Cal falou. Acredito que com a prática, o tal dom ou inspiração bate a porta em algum momento. Sim, sim, total. Ou não. É, sim, acontece, né? A gente às vezes tem inspirações, sim, mas aí é preciso esse processo de colocar no papel e não achar que tá pronto e achar que aquilo tá lindo. A gente se distanciar um pouco do texto, né? Porque ninguém acorda Machado de Assis, ninguém é Machado de Assis. É E o interessante. processo de reescrever é que é importante, de você ver, né, de fora, de novamente olhar para o texto e dizer, será que isso funciona? Essa palavra funciona? Posso trocar por um sinônimo? Será que essa repetição tá legal? Ou ela tá sujando? Ela tá sendo gordura? Será que esses adjetivos estão sendo gordura? Se eu mover esse trecho que está no final para o começo, será que vai ficar mais potente? Será que eu posso tirar essa última frase? Então, esse processo de reescrever, né, é insistir no texto, né? Eu acho que é importante insistir no texto. Em relação ao diário, engraçado que você falou, porque quando eu fiz esse ensaio reflexivo do trabalho de conclusão da pós, eu fui afundando eu fui aprofundando nessa questão do diário. E aí eu separei os capítulos do meu ensaio reflexivo que eu fiz como um diário, né? Então, a estrutura do meu ensaio reflexivo é no diário, com data, né? Já que é uma coisa tão importante a datação, né? No diário das entradas de cada dia que você vai escrevendo algo. E aí eu fiz nessa estrutura o ensaio e eu fui fazendo, separando diário da infância, diário de um adolescente, que aí já brinca com filme, diário de um adulto e diário do fim do mundo, que é quando eu falo de fato do diário em relação ao meu diário de isolamento. E é engraçado porque eu tive diário desse que você teve com chave, então eu brinco com essa coisa, diário de menina, né? Então eu tinha que esconder para não receber bullying dos meus irmãos. Só menina que fazia, né? É verdade. Você Aham, lembra só a que menina fazia que um diário? fazia, e eu estava lá Fazia, no meio fazendo. E aí eu dou conta disso, eu falo justamente, trago essa memória de como era esse diário que eu tinha, que eu anotava o nome dos meninos e das meninas que eu achava mais bonito da escola, da rua que eu morava. Então tinha essa coisa do diário do íntimo, né? Do diário de guardar os seus segredos e tal, né? Porque é muito pessoal, de fato. E era ali, aí eu começo a perceber, Paula, que essa questão do diário, de quando eu fui pensando o diário, a minha escrita, eu me tornei escritor e acabou sendo que esse ensaio eu dei conta de uma formação de escritor. Porque eu começava a escrever poeminhas, frasezinhas de criança, de paixonites, apaixonites e tal. Então, começou a migrar. Aí do diário foi para o blog, quando eu já era adolescente, e aí eu falo desse diário da adolescência. Que aí você vai mudando, né, o suporte. Sai do diário, vai para um blog, do blog vai para o primeiro livro publicado. Então, eu fui vendo que essa escrita ela ia nascendo a partir desses suportes também, né? E eu devo muito ao diário, assim, de menina que eu tive, que era branco, com chave, com Que bom aquelas que a gente folhinhas. está parando com isso, né? Ainda é uma luta, mas que a gente está parando com isso. Até diário era coisa de menina, vê se pode, né? Agora que você Uhum. falou que eu lembrei, né? É verdade, E, absurdo. e, Mas você falou de ler diários de outros autores. Tem muita gente perguntando coisa, já vou pôr aqui. Só queria que você falasse um pouco desses outros diários que você leu, uhum. se você lembra de algum que te chamou mais atenção, o que que fica, assim? A gente pode dizer que tem uma, digamos, uma forma de escrita que é do diário, assim, tem um jeito de escrever que é diferente, por exemplo, de outros. Uhum. Não sei nem se pode chamar de gênero, né? Nunca pensei no gênero de É, diário, não acho que não tem. ficção, né? O diário é não ficção, né? Porque a história, por mais que a gente use floreie, use elementos da ficção para torná-lo mais interessante para quem um dia lê, né? Esses diários, porque
Mas é uma escrita de não ficção, é quase autobiográfico, né? Então, você está relatando algo de É que si. dentro do autobiográfico tem várias formas de escrita e Aham, diário seria uma das formas de isso, escrever, né? isso. E aí tem os diários de Túlio Carella, quando viveu aqui no Recife, em 1960, que é um dramaturgo, um escritor argentino, e os diários Não dele, conheço esse. Eu adoro que sempre tem alguém que vocês falam que eu não conheço. depois eu te mando Túlio a foto, Carelha, é isso? Túlio Carella. Eu te mando depois a foto do livro. É interessante porque ele faz esse mergulho, são os diários que ele faz esse mergulho de como era viver no Recife naquela época, né? A boemia, os becos. Então Autores ele relata maravilhosos. muitas relações dele com os homens, né? E ele deixou a mulher na Argentina e enveredou aí por essa vida dupla. E aí é muito louco e é muito foda essa escrita, né? Porque é muito autêntica, né? O diário tem essa coisa de você ter um pacto mesmo autobiográfico, é um pacto com o leitor, né? Tipo assim, eu tô dizendo que isso é verdade, eu tô querendo dizer que isso é verdade, vem comigo, né? Claro que tem aí E tem o tem próprio essa coisa. paradoxo, talvez, né? Desculpa, Cleiton, que é o Sim, fato do diário ser algo íntimo, né? Que teoricamente você está fazendo para você, e ao mesmo tempo você depois publica para os outros lerem. Então é um pacto que é, né, assim, tem é isso. engraçado, porque a priori a ideia do diário é algo que É ninguém algo pode ver. secreto, né? E aí eu tenho lido também, tá até aqui segurando, apoiando esse O negocinho que tá segurando o celular. celular, que é os diários de Sylvia Plath. Que assim, É. é um tijolão, assim, e eu gosto de ler antes de dormir um pouco. Ela, Nossa Senhora, principalmente, porque é intensa e dá até bom poética e sono. profunda. E é uma escrita assim, nossa, é muito literária também, né? Não deixa de ser, porque ela escreve tão bem, mas parece que ela tá conversando aqui com a gente, né? E tem essa coisa do diário muito próxima, né? E tipo assim, dividindo essas angústias, esses momentos de alegria e etc. E aí tem um monte, eu não consigo lembrar todos Não, agora, tudo porque eu tava bem. lendo Já, coisinhas. já falou dois aqui, já tá ótimo. Eu queria que você falasse, a Cláudia está perguntando se você continua a fazer diário, Cláudia Ferraz. Ele continua, ele está fazendo diário, ela chegou um pouquinho depois, diário do fim do mundo, Cláudia, assim, para contar um pouco, desde o primeiro começo da pandemia até agora, o que a gente está Uhum. passando. É um bom, vai ser aí um documento importante desse momento, né? E aí Continuo. eu perguntei para você, Cleiton, se você consegue falar um pouco sobre o que tem de comum nesses diários. Claro que o dia a dia de cada um vai ser diferente, mas como gênero, como forma de escrita, se você consegue, sei lá, tem algo aí que seria o fulcro do diário, né? O que seria isso? Olha, no meu caso, particularmente, quem se deparar um dia com ele vai ter muita coisa da minha visão literária mesmo, do meu processo criativo. Tá muito nas linhas desse diário, né? O que eu estou escrevendo no momento, o que eu estou pensando no momento, o que eu estou lendo no momento. Então, eu estou registrando tudo isso. Então, essa coisa dessa minha vida literária, ela tá muito presente no diário, né? Seja o resultado de um concurso que eu passei, seja uma frustração literária que eu não estou conseguindo dar conta de um texto, escrever. Então tem muito essa coisa do fazer literário, pelo menos no meu, assim. Então é muito relativo, né? É vida pessoal, mas aí vai se misturando de fato com outras coisas. E no caso do meu, que eu posso falar, é que tem muito essa coisa de tipo, é o diário, eu estou tomando nota dos dias, né? Sabendo selecionar o que é importante se contar, né? Porque nem tudo a gente pode. Eu vou dizer, acordei, tomei um café, fui fazer xixi, escovei o dente. Não vou fazer, não é? A gente tem que selecionar ali o que é interessante ter, né? O que é que nesse momento eu posso falar. E aí dá conta de muita coisa, né? No meu tem essa coisa de tipo. Eu posso ler um trechinho para tu? Claro. Só falando que a Cláudia falou, desculpe, cheguei tarde. Imagina, Cláudia. É assim mesmo, né? A conversa vai indo, não tem problema nenhum. Por exemplo, Paula, tem esse aqui, segunda, 13 de abril. E sempre eu boto um títulozinho. O título é Acabou Chorare. Acordei às 10. Passei um café e abri o notebook. Morre Moraes Moreira. Fui para a varanda com um caderninho. Pássaros, prédios, a academia de musculação fechada, os campanários da paróquia azul silenciosos. Na garagem do meu prédio, 4 carros estacionados. Um vermelho, um preto, um branco e um prata. Na rua transversal, guardadores de carros que perambulam pelo quarteirão conversam.
Um deles, de vez em quando, olha em minha direção. O porteiro do prédio da frente está de máscara, regando o jardim. O auxiliar de serviços gerais, de máscara, desliza uma imensa lixeira container com rodinhas até a calçada. Varre, 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 enquanto conversa com uma mulher sem máscara. Um homem com máscara passeia com um cachorro de pelos cor de caramelo. No quinto andar do prédio à minha direita, um bebê chora nos braços de uma mulher. Na janela do 10º andar, uma bandeira do Brasil. A mulher que me vaiou enquanto eu batia a panela contra o presidente aparece na varanda do prédio da frente, varrendo, varrendo, varrendo. Será que ela está jogando a dignidade para debaixo do tapete? Nossa, é muito imagéticos seus textos, né? Eles são muito imagéticos, a gente acompanha com você, né? Tem também um olhar de crônica, né? Acho que o diário também se propõe a ser Uhum. algo cronístico, né? Apesar de só ter uma crônica. A crônica sempre na primeira pessoa tem um olhar bem de crônica também. Sim, sim. E muito imagético, a gente vai junto com você, assim, vendo cada coisinha que você coloca. Muito bom, dá vontade de ouvir mais. Patrícia Bravan tá dizendo, que delícia de audição. Morfina Punk Belém, abraço para Recife, Pernambuco, Nação Zumbi. Peraí, aqui que mais que estão falando? Deixa eu ir lá para cima que tinha umas perguntas para você. Tá. Arine, o Roberto Bueno está dizendo bom dia, gente, tudo bem? Tudo bom, Roberto? Arine Lira está dizendo, Cleiton, como você faz em um bloqueio criativo? Ela também dizendo que chegou um pouquinho depois, mas não, essa pergunta ainda não foi feita. Como é que você faz em um bloqueio criativo? Eu me levanto, tomo um café, tomo água, me distancio um pouco daquilo e depois eu volto, né? Ou insisto mesmo, né? Tem essa coisa também. Ou você se distancia daquilo que está lhe travando, ou você vai lá e resolve. É tipo quando a gente está com algum problema, com alguma angústia e a gente não quer lidar com aquele problema, né? Com aquela situação. Se a gente não resolver, continua, né? Então, depende. Às vezes eu tomo um café e volto, a cabeça já deu uma esfriada e eu consigo mergulhar naquele texto, naquele processo, sabe? E aí, se não, se tá empacando muito, eu vou para outra coisa, e depois eu volto e rola. Dá uma andada. É. Você pode nadar, né? Quer dizer, agora nesse momento não, né? Mas você pode nadar, enfim, coisa que a gente nem sempre pode aqui. Uhum. Matheus está dizendo, vamos ler o diário da Paula e do Cleiton para o processo criativo. Eu não tenho diário, não. Só o Cleiton que tem. O Cal está dizendo, tinha as meninas que pediam para a gente escrever em seus diários, pedindo para não lermos as outras páginas. É verdade, o meu diário não ia para lugar nenhum, ficava trancado em casa. O Cal disse que ouviu ontem esse LP dos Novos Baianos, que é maravilhoso, né? O pessoal gostou aqui de você, da sua escrita também. E estão perguntando aqui, Cleiton, em um processo criativo você prefere a solidão? Matheus está perguntando. O ato de escrever é muito solitário, né? A gente só escreve sozinho, mesmo que a gente esteja no meio de um monte de gente, por exemplo, dentro de um ônibus. Claro que é interessante se concentrar e ficar ali no escritório, no quarto, enfim. Mas eu escrevo em qualquer lugar. Eu não. Essa coisa do. Não me atrapalha, não, essa coisa. Se eu tiver com uma vontade de escrever, vai na fila do banco, eu tô ali no bloco de notas do celular escrevendo. Então, mas claro, para você depurar isso e ter mais tempo e concentração, é legal esse lugar sozinho, né? Sem muitas interferências externas e tal. Mas é muito relativo, né? Mas para mim é isso. Funciona também se eu tiver uma mesa de bar e tiver uma ideia e o celular descarregar, eu vou pegar no guardanapo e vou botar de caneta e vou guardar aquela informação. Pequenas anotações, claro, né? Não vou ficar lá escrevendo no meio da galera um texto mais longo, por exemplo. Você falou dessa escrita para a juventude, né? Assim, com temas teoricamente tabus. Hoje em dia ainda tem essa ideia de tema tabu. Eu conversei também muito com gente que escreve para criança, né? Que dizem que hoje isso já tá diferente. Você vê assim, como é que é isso? E qual é a diferença de um texto que é feito para jovem e de um texto adulto? Qual é, digamos aí, o coração, né? O fulcro dessa diferença que existe, né? E como é que é? O que define esse texto ser para jovem e não para adulto? Essa coisa do tema tabu é uma coisa que eu venho perseguindo, Paula, porque eu tenho sobrinhos, né? Então eu ficava pensando, nossa,
nem só de Disney e princesas e reis, né? Vive a dramaturgia, as histórias, né? Eu preciso ver outras histórias sendo contadas também, né? E aí eu gosto de... Tem Camarote, que foi um teórico daqui de Pernambuco, Teatro para Infância e Juventude, Qual o Marco nome? Camarote, Marco Camarão. que estudou muito essa coisa, né, do teatro para criança e tal. Ele falava que você precisa se abaixar e ficar à altura da criança, né? Então eu penso muito, eu gosto muito dessa imagem, né? Tipo, ser adulto, mas falar para esse público infanto-juvenil e aí se colocar, né? Se colocar no tamanho daquela criança, se colocar do tamanho do mundo daquela criança, que é gigante, né? A gente se abaixa e parece que esse mundo cresce. E eu acho que é importante. E aí, quando eu começava a escrever para criança, inclusive meu primeiro texto, minha dramaturgia, a primeira foi para esse público, que é Um Menino da Gaiola, que depois virou livro. Eba. E é lindo esse livro, com ilustrações de Java Araújo. E aí, primeiro virou peça e depois virou livro. E aí eu trago nessa história, por exemplo, do Menino da Gaiola, um tema muito espinhoso, que é o abuso sexual contra crianças, né? Uma das personagens é abusada pelo padrasto. E aí fica naquela coisa, e aí, como assim você vai falar sobre isso com criança? E eu penso, gente, a gente pode falar sobre qualquer coisa com criança. Qualquer tema, a gente não pode pensar que a criança é imbecil, né? A gente não pode subestimar a inteligência de uma criança, né? Ela precisa e tem esse pensamento crítico, né? E aí eu falo sobre isso. Agora a gente saber como falar, né? E aí eu testei, tanto quando rolou leitura, quando virou montagem, e o livro mesmo, que ele chega para o texto, a história, chega para os dois públicos, para o adulto e para a criança. E assim, crianças pequenininhas, entende? Porque tem uma forma lúdica de mostrar essa cena, de falar, de tratar sobre essa cena, né? E meu interesse é que sim, que se converse sobre isso, né? Porque o abuso sexual, por exemplo, quem sofre, não conversa, não diz, né? Porque justamente o abusador faz toda uma maquinaria aí para você não, né? Não dizer. Então as pessoas sofrem e é preciso, gente, bora conversar sobre isso, né? Vamos abrir essa janela de diálogo entre pais, educadores, que a criança consiga, né? Se perceber, se estiver passando por isso também e que isso venha à tona. E aí me interessa esse tipo de dramaturgia. Então, falar da morte, falar de doenças. Por exemplo, uma última dramaturgia minha, que foi aprovada no Fucultura, que é um fundo de incentivo daqui, de Recife, de Pernambuco, eu trato do autismo. Então, o personagem é autista. Eu, tipo assim, eu não vejo gente trabalhando essa temática, né? É como a conversa que você teve ontem com a Luísa, né? Sobre o caso do filho dela, né? Ou seja, quem é que está conversando sobre aquele assunto? Por que não trazer para a dramaturgia? Isso. Por que Eu não... fiz a peça, né? Sim, você O fez a menino que não sabia peça, o chorar. livro. Por exemplo, a gente precisa conversar sobre isso, né? Trazer esses temas à tona, né? E aí, dessa vez, eu trouxe o autismo, né? O nome do espetáculo, do texto é Hélio, o balão que não consegue voar. E aí, eu acho que lá para segundo semestre a gente começa o processo de ensaio e tal. Mas é isso, me interessa pesquisar essas infâncias, essas possibilidades de diálogo, né, com esse público infanto-juvenil, para infância e juventude. Não sei se eu te respondi tudo. É uma conversa, não tem exatamente uma resposta certa. Você, como você tem feedback desses escritos, Cleiton, assim, dessas peças, você tem retorno de pais, enfim, de Sim, crianças, sim, como é que isso chega lá? sim. Por exemplo, no Menino da Gaiola, no próprio projeto de montagem, a gente tinha um bate-papo informal ao final, né? De cada sessão a gente tinha um bate-papo lá. Então era muito legal ter o retorno de pais, de educadores, de psicólogos sobre a temática e de como foi abordada, né? Tanto na parte textual comigo, quanto pela direção do espetáculo, né? Que também entrou nessa sintonia, né? Da plasticidade, de como eu vou mostrar isso, né? Porque uma coisa é a escrita, depois que a gente devolve, que a gente entrega o nosso texto, vira outra coisa, né? Quem vai dirigir, quem vai encenar. E aí
era muito legal o retorno, assim, deles, dessas pessoas, de adultos e de crianças também, que entendiam sobre, né, o que estava passando, né? Por que ele faz isso? Ah, agora porque ele está na... E aí tem um paralelo, né? Porque acaba esse texto, O Menino da Gaiola, é uma fábula sobre a liberdade e o sonho, a possibilidade de sonhar, não deixar de sonhar. Então, tem outras temáticas também. Então, como ele era um menino da gaiola, que ele andava com a gaiola, mas não era para pegar pássaros, e sim colher os sonhos das pessoas, anotar e colocar nessa gaiola, depois esses sonhos se realizavam. Então, ele era meio que essa jornada desse personagem de 9 anos, chamado Vito, que esses sonhos. E aí vinha essa menina que foi abusada, e depois ela se liberta disso também. Então, esse sonho dela é realizado. O padrasto vai estar numa grande gaiola que ela vê na televisão, no noticiário, que é a prisão. Então, tem essas relações, né? A criança começa a entender, ele foi errado, ele fez uma coisa errada, e acontece. Enfim, traz essa discussão. Uhum. Muito bom. Ó, tem mais uma pergunta aqui para você. O Cal tá dizendo interessante que após os garis varrerem. Que? Ah, ele está falando do seu conto aqui ainda. Interessante, que após os garis varrerem, a mulher fascista provavelmente foi varrer sim a dignidade dela. Muito bom. Tá falando ainda aqui lá do seu conto que ficou reverberando nele. Sim. E o Matheus está perguntando, Cleiton, anos depois de um trabalho, você repensou e quis mudar algo? Já aconteceu isso? Sempre. Olha, quando a gente publica o primeiro livro, que é esse aqui, deixa eu mostrar. Meu primeiro livrinho de contos, Tempo Como é Nublado que no é? Céu da, Tempo nublado. Tempo Nublado no Céu da Boca. Qual que é a editora? Foi uma edição independente, a Edições Interpoética, que era um portal de poesia que tinha aqui em Pernambuco, e liderado pela Cida Pedrosa, nossa prêmio Jabuti, maravilhosa, de poesia e livro do ano. E ela encabeçava esse Interpoética, e ela me convidou na época, em 2013, para publicar meu primeiro livro, que eu escrevia em blog, né, até então. E aí esse livro nasceu desse convite de Cida Pedrosa, a quem eu sou muito grato. E aí tem essa coisa do primeiro livro, né? A gente tá ali, novinho, colocando as coisas que estavam, né, nascendo, os textos que estavam nascendo, junto com outros inéditos, umas coisas que tinham ali no blog. E aí depois de um tempo que a gente, pelo menos para mim, eu mudaria, tiraria alguns contos daqui. Não é assim que eu tenho vergonha, eu tenho maior orgulho. É um livro, é muito, muito gostosinho ele, mas você fica com essa coisa de tipo, uns 2 ou 3 contos aqui eu tiraria. E claro, eu mudaria uma coisa ou outra. E depois que eu tirei daí, eu já mudei alguma coisa de alguns textos, né? Tem essa coisa, mas tem um momento que o texto fica pronto também, mas eu acho que era mais essa coisa do começo, né? Agora tá publicado, e agora? Agora não dá mais para mudar, então só se tiver outra edição e tal. Eu sempre falo que as publicações são uma espécie de foto daquele momento, né? Que nem foto, você olha e fala, nossa, olha essa roupa que eu usava nos anos 80, olha esse cabelo, né? Se pudesse, você Sim, mudaria, mas isso é impossível. Então, é um pouco isso, é um retrato, né? Tem gente que tem sim. muito medo de publicar, ai, não é bom, mas é um Uhum. retrato daquele momento, vem outro, É, depois um livro depois do outro, né, Cleiton? O isso. primeiro é uma grande, grande questão. É, E a Cláudia está dizendo, é tão reconfortante ver escritores vivamente envolvidos com a infância e a juventude. Muito bom. Esse é um lado aí, né, da sua escrita também. uhum. E aí eu queria também que você falasse um pouco dessa veio uma palavra bonita na minha cabeça agora, hein? Dessa miríade aí de gêneros com os quais você trabalha, né? Uhum. Dramaturgia, conto, diário, escrita para jovem. Como é que é organizar isso? As ideias, elas saem já pensando num gênero específico? Você pensa primeiro no que vem? Como é que é separar aí esses muitos... Também você atua, né? Uhum. Você faz coisas aqui para o meio digital também, você cria coisas aqui. Como é que é trabalhar com esse monte aí de gêneros diferentes? E a Vivian está perguntando, você costuma revisar muitos dos seus textos, Cleiton? A grande Sim, questão aí da revisão. sim. Eu gosto muito de revisar até o último momento, dependendo do projeto e do prazo, eu gosto de revisar até o último momento, né? Porque aí você tem chance, então depois que entregar foi, depois que foi publicado já era. Então eu gosto sim de revisar. Adoro revisar esse processo de reescrever, né? De ficar lá no texto. Claro, chega um momento que você diz, está pronto, mas assim, enquanto puder revisar, não loucamente, né? Mas assim, eu gosto de revisar. Em relação às diferentes vertentes, né? Teatro, conto,
para o público infantil, poesia. Vem muito aleatório, assim, Paula. Eu não paro assim de hoje eu vou escrever para o público adulto, hoje eu vou escrever para a infância. É muito natural, assim. Às vezes eu tô com vontade de escrever para o público infantil e às vezes eu tô com vontade para escrever uma poesia, um poema, e às vezes eu quero escrever uma crônica, e às vezes eu não escrevo nada, fico só maquinando, né? Essas histórias ficam vagando aqui até se transformar em algo que eu vou levar para o papel. É muito relativo, assim, não tem um método, não tem uma rotina assim mesmo, não, sabe? O Matheus está dizendo se você já se permitiu ouvir opiniões de outras pessoas para suas escritas. O Cleiton já falou, inclusive, que tem um grupo, né, que eles fazem isso Sim, e que nasceu daí um pouco também essa maneira de escrever, né? Então isso é importante para você. E sim. essa criação para cá, assim, Cleiton, essa criação voltada para este mundo aqui virtual, né? Você tem um canal que você brinca com isso também, um lugar aqui. Como é que é essa especificidade? Eu sou publicitário também de formação, né? Então eu gosto de ficar nessa coisa da comunicação, né? Que conteúdo, né? O que é que eu posso levar para diversos canais. E aí isso também me pega, porque às vezes é uma foto, né? Às vezes é esse olhar, né? Que fica me chamando. Às vezes é uma fotografia, é uma imagem na rua que dependendo do corte, dependendo do quadro que eu vou de enquadramento dessa fotografia, eu já quero dizer outra coisa com aquilo. Então me interessa essas possíveis dramaturgias cotidianas, né? Que não vem só na fala, que vem numa imagem que a gente pode congelar com a câmera do celular. Então isso me interessa. Então eu fico essa coisa vem muito natural também assim. É uma notícia que eu leio, que eu faço o link com alguma coisa e aí eu crio algo a partir daquilo, né? Me interessa muito. E aí tem até um projeto que até tá parado, nunca mais eu fiz, que tá aqui no meu perfil do Instagram, que é o Cria Contos. É um projeto meu com o Ricardo Maciel, que é um trabalho que une isso, né? Vídeo arte, literatura e atuação, já que eu também sou ator. E aí eu gosto de brincar com essas linguagens, né? De me ver nesse lugar, né? Dizendo meus textos, atuando, e o Ricardo criando animações, fazendo essa videoarte mesmo, assim, isso me interessa. Ou escrever um texto, pegar... Um dia eu selecionei meus livros, alguns livros, assim, na minha biblioteca, e pelas lombadas do livro eu fui construindo um poema que tinha a ver muito com essa Essa é uma pandemia, boa. assim. Ficou muito É uma boa. legal em relação, tipo, como bateu essa coisa do que a gente estava vivendo na pandemia, assim, né? Eu meio que fui construindo essa história, essa narrativa a partir dos títulos dos livros, por exemplo. Então essa coisa vem assim, às vezes é um estalo mesmo, às vezes a gente precisa mudar a lente e observar. É um exercício, eu gosto muito de observar, né? Seja para escrever, seja para Ó, fazer um vídeo, seja... Oi. dentro disso tem uma pergunta boa do Roberto aqui, e o Paulo está dizendo prosa boa, poética, leve e intensa. E o Roberto está dizendo, você já escreveu muito baseado em imagens vistas na rua, e nesse sentido, né, morar aí no Recife, maravilhoso, também acho que nesse sentido marca um pouco também, né? Fala-se muito, eu nem puxo muito mais esse fio aí, né? Porque eu acho que é uma coisa que já, enfim, já se falou muito a questão do regional e tal, mas nesse sentido, né, de observar como você está dizendo, marca um pouco também o lugar que a gente está, né, Cleiton? Sim, o escritor ele precisa viver, né, para escrever. Não dá para ficar só trancado. Então o isolamento trouxe essa coisa, essa impossibilidade de estar no mundo, né? De flanar, de andar por aí. Que tem essa coisa da gente andar, né? De a gente só observar, de estar vivendo, né? É material pra gente que escreve. Então, quando veio o lockdown e a gente precisava estar preso, era muito louco, era muito angustiante, porque a gente gosta de estar vendo as É cenas difícil, na né? rua, Sem ter o né? fora conseguir escrever, né? É engraçado, isso para mim foi Total. muito difícil. E é engraçado, Paula, porque depois que foi reabrindo um pouco, né, essa coisa do poder sair de casa, a louca do álcool em gel com máscara, mas enfim, essa coisa de poder sair também dá uma certa, dá um respiro nesse sentido. E foi engraçado que no sábado de carnaval agora, no carnaval que não tivemos, né, sábado de carnaval sem carnaval, eu fui às ruas
onde acontece o Galo da Madrugada, que é o maior Carnaval, bloco né? do Aí, mundo. E aí a gente percebeu um exercício de observação até com o Paulo André, que está nesse projeto comigo, que graças ao Di Blanc, né, que aí depois demorou, mas chegou aí para nos dar esse respiro também, né, enquanto artista. Tem um projeto da gente que a gente está realizando que se chama Para um Amor no Recife, para caber numa narrativa, que vai, a culminância do projeto vai ser no final desse mês, de março, quer dizer, 27 e 29 de março, por aí. Eu vou divulgar por aqui. E é isso, é a nossa, era como era que essas trocas entre mim e Paulo, que também é escritor e contador de histórias, pedagogo, a gente trocou muito assim durante o isolamento, nossos processos. Então, Paulo era uma das primeiras pessoas que lia minhas coisas, que opinava. Então a gente estava muito próximo, mesmo de cada um na sua casa. A gente estava nesse processo de troca entre escritores e foi muito massa assim. Tanto vinha dele, né? A gente ficava compartilhando nossas produções durante esse período. E aí a gente fez esse projeto para o Di Blanc, que foi aprovado, e a ideia é essa, a gente continuar nesse processo, né? Seja meu diário, seja os poemas, as histórias que Paulo André criou também durante esse isolamento, e a gente fazer um trabalho junto, que vai culminar nesse Para o Amor no Recife. A gente saiu no sábado de carnaval para observar o não carnaval. o não carnaval, Não tinha gente na descarnaval. rua. Nessas ruas que a gente visitou, junto também com o Ricardo Maciel, que está no projeto, que é o Videasta, ele fez os registros dessa cidade sem aglomeração. Porque seria assim, a gente não conseguiria andar nesse sábado. E aí a gente foi se perceber. Então esse lugar também do campo, de ir para campo, né? Da observação, foi muito importante. Foi daí que surgiram também alguns textos que a gente vai utilizar nesse experimento online no final de março, que é Muito bom. isso, é a observação, como é esse Recife sem o carnaval, sem o sábado de carnaval, como é que Quem estavam as pessoas na imaginou isso rua, algum dia, né? ninguém imaginou. Nem o maior, o mais, né, das mentes mais criativas aí imaginou um negócio desse. Tem algumas outras Exatamente. questões, mas a gente está aqui 4 minutinhos para terminar. O Roberto perguntou se você podia ler esse poema. Você tem ele aí perto, não? Da lombada? Você chegou a publicar, você sabe? Qual? Não. O da lombada que você falou, dos livros. Ah, tá aqui no Instagram, no IGTV, se alguém puder, depois vai dar Então uma você olhada pode que tá procurar lá, depois. tá no IGTV. Isso. Eu queria que você, nesses minutinhos finais aqui, falasse para a gente onde encontrar seus livros, como é que dá Uhum, para achá-los, seus trabalhos, seus vários projetos, como é que dá para entrar em uhum, contato com sua obra, e se você tem algo para indicar para a gente ler, ver, ouvir aí nesse momento que a gente está passando. uhum. É, acho que eu vou colocando as novidades aqui mesmo no Instagram, né? Então, esses projetos que estão para acontecer pela Leal de Blanc, eu vou divulgar aqui datas e tal. Tudo eu vou colocando aqui no Instagram, ou no site, que também tem aqui, mas assim, no Instagram eu tô colocando essas novidades, o que é que eu tô fazendo e rolando, assim, né, de projeto. E vai rolar uma leitura aí, 20 de abril, pelo Rede de São Paulo, viu? Com texto meu, inédito, Infanto Juvenil. Depois eu te passo. Eu também vou divulgar por aqui, que é com a direção da Imara Reis, com um elenco bem massa daí de São Paulo. E o que eu posso indicar, eu tenho lido Rosa Monteiro, essa autora espanhola, maravilhosa. Eu tenho lido muitas coisas soltas assim também, né? Eu tenho revisitado a obra de Caio Fernando Abreu, que eu amo, de Hilda Hilst, que eu me lembre agora, é isso. E seus livros a gente Meus livros encontra tem comigo link. direto também, aqui no Instagram. Tá, O último também tem na Patuá, que é esse Planta Baixa. que bonito. Que lindo, né? Esses papos são É, muito lindos. projeto bem bonito. E aí, o Planta Baixa encontra no site da Patuá. E os outros dois, o Tempo Nublado no Céu da Boca e o Menino da Gaiola, direto comigo aqui mesmo no Instagram. Tô mandando para todo o Brasil. Tá bom. Ó, o Ed Cirilo tá dando uma carinha feliz pra gente. Roberto Bueno dizendo ótimo. Rose Silva também tá dando uma joinha aqui. E o Roberto tá dizendo que está no rede também. Que legal, Roberto. Que Vou lá massa. ver você também. E ele diz também que ama o Caio, Fernando Abreu, o Carl Rock tá dizendo grato a vocês. E a Arine Lira tá dizendo alguma oficina de escrita criativa prevista? Em abril, eu penso em abrir uma turma online, então eu vou divulgar aqui no Instagram.
Nesse momento está rolando uma oficina, já também pela Audi Blanc, que é Lugar de Fala, oficina de escrita e contação de histórias a partir das narrativas pessoais. Então está acontecendo já essa oficina até março, mas em abril eu vou abrir uma turma do Salto na Folha em Branco, que é o meu curso de escrita literária. Então, vocês sigam o Cleiton e fiquem atentos aí que muitas coisas vão acontecer, porque, né, não para, não